Fala, terceirão! Voltamos para a semana 2, galera, e vamos falar de evolução mais uma vez. Hoje com foco no darwinismo, ou neodarwinismo, e na teoria sintética da evolução. Beleza? Meu povo, eu já disse que isso cai no Enem. Já disse que você tem que ter todo um carinho com esse tópico. Não que você não tenha com os outros, tem com todos, mas esse ainda mais, porque isso cai mesmo. E eu disse a vocês que está vindo aí a nossa plataforma, que o nosso Instagram tem vários quiz, por exemplo, tem várias informações que regem o nosso canal, que tem bastante matéria aí já publicada para Enem, pensando em vocês. Show de bola? Eu sou o professor Charles, professor da Escola Online. Mais uma vez, pessoal, está aqui a imagem de Darwin e Lamarck. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para o fato que Darwin e Lamarck são dois evolucionistas, não os únicos evolucionistas. São, digamos, os caras assim, bons pra caramba e se destacam na época em que eles estão. Darwin ainda mais, porque o nome de Darwin é colocado à posteridade. A teoria de Darwin, colocada lá em 1859, ela é confirmada posteriormente com a genética. A gente já está falando da tal teoria sintética da evolução. Mas vamos devagar, né, Charles? Vamos devagar. Então, olha o cara aí. Charles Robert Darwin. Naturalista, geólogo e biólogo britânico. Esse cara, na verdade, eu vou dizer para vocês o seguinte. Esse cara vivia imerso no mundo biológico. O avô dele era naturalista, o pai naturalista, ele naturalista, formava sua filha naturalista. O cara era formidável. Na minha opinião, talvez devido a uma certa afinidade que ele tem comigo de nomes, não eu com ele, a maior mente pensante da biologia de todos os tempos. Porque olha só, esse cara é uma referência científica não só em termos evolucionistas, em termos de evolução, não em tudo, galera. A época desse cara, esse cara era dominante. E esse cara faz coisas que depois, com a biologia moderna, nós só, digamos, confirmamos, a gente não coloca erros na teoria dele. Mas ele, quando coloca a teoria, que ele deixa, chamada darwinista, ou darwinismo, ele tem, digamos, umas contaminações de Lamarck. Portanto, no pós-morte dele vem uma outra teoria, pautada nele, que é o que na real a gente sabe, chamada neodarwinismo. É o pós-morte dele. Depois, com o advento da genética, vem uma quarta teoria, digamos assim, dentro da minha linha de tempo, que é a chamada teoria sintética da evolução. Então eu trabalhei com vocês na semana passada, o lamarquismo. Eu vou te mostrar agora os traços de darwinismo junto aos traços de neodarwinismo. Charles, o que é neodarwinismo? Na internet, a maioria dos sites tem coisas erradas. Preponderância total de coisas erradas. Neodarwinismo é o darwinismo sem as influências de Lamarck. Muitos sites colocam o neodarwinismo como teoria sintética. Está errado. A teoria sintética é a síntese genética mais a evolução de Darwin. Ou já com o neodarwinismo. É um negócio assim bacana que não me possibilita mais dúvidas. Beleza? Porém, portanto, vamos continuar. Nós falamos de lamarquismo. Agora vamos ao darwinismo, junto com o neodarwinismo. Ele publicou o livro em 1859, titulado Origem das Espécies. Para ele, as espécies mudam devido à seleção do meio. Para Lamarck, as espécies mudam devido à imposição. Para ele, não. Seleção. Duas bases básicas da teoria de Lamarck são, escuta essa, os indivíduos de uma mesma população são diferentes entre si. Então, indivíduos têm diferentes habilidades. Estando numa mesma população, eles têm diferentes habilidades. Por exemplo, um exemplo bem simples, se você cria cães, cria gatos, você sabe que em uma ninhada você tem características diferentes. Se nascer mais filhotinhos do que o número de mamas, você sabe que sempre tem um mongolzinho que vai ficar sem comer se você não for lá ajudá-lo. Ah, não é mongolzinho não, Charles, ele é pequenininho, concordo com você, mandou bem. É porque ele é dominado pelos outros. Isso aí. Então, os indivíduos de uma mesma população têm diferenças entre si. E segundo, Darwin é influenciado por um cara chamado Thomas Malthus. Malthus dizia que a produção de alimento ela estava crescendo, mas crescia menos ou de uma intensidade menor do que o número de indivíduos. Ou seja, o número de indivíduos estava assim, bum! E a produção de alimento não estava crescendo acompanhando isso. Ou seja,
Iria chegar o momento em que iriam os indivíduos passar fome. Daí existiria uma luta pela vida. Mas espera aí, se eles vão ter de lutar pela sua vida e eles têm diferenças, um vai ganhar essa luta pela vida. Está entendendo a ideia da seleção? Essa influência de Malthus, mais essa ideia básica de Darwin, é o que começa a elaborar a ideia da seleção natural. Ou seja, devido às características, os indivíduos são selecionados. Basicamente é isso. Tá aí, ó. O meio seleciona os indivíduos mais adaptados. Pessoal, nunca falem mais forte, mais fraco. Isso é um conceito errado. Não é o mais forte o mais adaptado. Não é o mais fraco o mais adaptado. Uai, é o quê então? Quem é mais adaptado ou menos adaptado? Só o meio pode dizer. E depende daquele momento. Ô Charles, o que é o meio? O meio local. São as condições climáticas gerais, condições de alimento. São várias coisas que você considera para você entender o que é o meio. Então o meio seleciona. O mais forte? Não. O mais adaptado. São coisas diferentes. Beleza? Então olha o que ele diz. Os indivíduos selecionados positivamente, aqueles que vão ficar, eles vão deixar mais descendentes. E geração a geração, as características dos indivíduos da população irão mudar. Aquela característica mais adaptada daquele cara que ficou lá atrás, reproduziu mais, viveu mais tempo, ela tende a se tornar cada vez mais abundante, cada vez mais frequente. Essa é a ideia de Darwin. Se você chega para Darwin e fala assim, ó Darwin, por que os indivíduos são diferentes entre si? Você sabe a resposta, ele não sabia. Ele não sabia de genética. Pessoal, em 1859, 1800, quando esse cara vive e trabalha e estuda, a genética ainda não tinha sido anunciada para o mundo. O cara chamado Gregor Mendel, por volta ali da década de 1860, 1865, ele anuncia para o mundo a genética, mas o mundo volta as costas para Mendel. Mendel morre sem ter, digamos, um reconhecimento. A genética ela vem somente no século XX. Show? Então, Darwin não sabia por que os indivíduos são diferentes. Foi questionado e só disse, não sei. Grandioso. Se você não sabe, estude, volte atrás, assuma que errou ou simplesmente fale, não sei. Foi isso que esse cara disse. Foi isso que ele fez. Beleza? Certinho? Então eu posso parar e responder as perguntas da semana passada? A pergunta foi a seguinte. Eu lembrei a vocês que é muito comum você ouvir falar sobre os pelos humanos, o dente ciso humano, e o apêndice vermiforme, que a gente tira quando ele inflama, um processo chamado apendicite. Você ouve falar que eles vão desaparecer. E eu disse a vocês, não irão. E eu falei para vocês que Darwin explica. Olha para isso aí. Me disse um indivíduo que nasce sem pelo, sem dente ciso e sem o apêndice vermiforme é mais adaptado. Ele está deixando mais descendente do que os outros? Não. Nascer sem ou com essas características é um caráter tão adaptativo quanto... Ou seja, não tem diferença nascer com ou sem. Por que, Charles? Porque o médico, o dentista... Se o apêndice vermiforme inflamar, o médico o retira. Se o dente ciso surgir e puder causar uma infecção na cavidade bucal, o dentista o retira. Nós controlamos essas características. E quem nasce sem não tem nenhum privilégio. Não está deixando mais descendentes, ou seja, isso nunca vai desaparecer, porque quem tem está reproduzindo e deixando descendentes também com isso. Se você perguntasse para Darwin, ô Darwin, por que esses caras deixam descendentes assim também? Ele falou assim, não sei, mas você sabe. E todos nós sabemos hoje porque a genética está aí. E aí chegamos com a teoria, pessoal, que é fina, teoria sintética, ou teoria sintética da evolução, como eu coloquei. O que é essa teoria? Ela é a síntese da evolução darwiniana, seleção natural, mais duas ideias da genética, a mutação mais a recombinação gênica. Olha para o fluxograma que nós na escola online fizemos para vocês, ou imagem que nós fizemos. Olha só, variabilidade genética, a variabilidade ali é variabilidade genética, diferenças genéticas. Mutação é um fenômeno que cria novos genes, aumenta a variabilidade. Mutação são erros. E esses erros, que nesse caso da evolução são espontâneos, eles vão criar novos genes. Sempre, Charles? A maior parte das mutações são mutações que não servem para nada, são ruins, mas alguns erros acabam que vêm e beneficiam e criam genes novos. Nós chamamos de fonte primária de variabilidade genética.
Já a recombinação é a forma que você tem de espalhar. O indivíduo, então, por exemplo, eu, Charles, tenho genes que não existem na espécie humana. Então, quando eu reproduzir, eu vou espalhar esses genes. Essa recombinação, ela data do processo chamado crossing over, da anáfase 1 e da anáfase 2, além da fecundação dos gametas. São fenômenos que permitem você misturar os genes, mistura, e posteriormente espalhar. Ponto. Então agora você tem uma variabilidade genética, olha para o esquema. Essa variabilidade diz que os indivíduos são diferentes. E aí, pessoal, a seleção natural vai olhar e falar assim, são diferentes, mas eu quero os mais adaptados. Se passar dentre esses indivíduos diferentes, passou pelo crivo da seleção natural, é porque o cara está adaptado. Ponto. Isso é a teoria sintética da evolução. Qualquer coisa que você me perguntar com vistas à evolução, eu te respondo com base na teoria sintética da evolução. Porque Lamarck estaria errado. Darwin, limitado, porque não sabia genética, então eu jogo genética e não tenho mais limitações. Essa é a ideia. Bacana? Visto isso, a gente está pronto para fazer as atividades. Vamos lá? FUVEST. O desenvolvimento da genética a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900 permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução. Interprete o diagrama abaixo de acordo com essa teoria. Pessoal, a teoria sintética da evolução ela começa a ser, digamos, discutida por volta de 1930, 1920, 1930. De 1930 a 1950, ela se torna, assim, bem sólida, coesa. Então, vejam, esse fluxograma que ele colocou aí nada mais é do que o mesmo que o Escola Online fez para vocês, mas mais bonitinho. E as perguntas remetem exatamente a tudo que estava no fluxograma que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos lá. Que fator evolutivo está representado pela letra A? Que mecanismo produzem recombinações gênicas? Que fator evolutivo está representado pela letra B? Então vamos lá. Você está olhando aqui, ó, letra A, gera variabilidade. Recombinação gênica gera variabilidade. Atuando sobre a variabilidade, promove adaptação. Então vamos voltar aqui tranquilamente. Ó, mutação gera variabilidade. Recombinação gênica gera variabilidade. Seleção natural atua sobre a variabilidade, gerou adaptação. Bacana? Aí você fala assim, Charles, vamos lá, letra A de novo. Charles, que eu não entendi um negócio ali, está escrito que fator evolutivo. Gente, fator evolutivo é uma forma que a evolução tem de tratar qualquer mecanismo que altere variabilidade genética. Então, olha só, vou voltar no slide. Aqui você tem 3 fatores evolutivos, porque a mutação aumenta a variabilidade genética, ela cria coisas novas. A recombinação espalha, então torna cada vez mais misturado os genes, aumenta a variabilidade. Já a seleção natural, ela diminui variabilidade, porque vai ter assim uma diversidade absurda. E ela vai olhar para alguns e falar, vocês são os mais adaptados, eu quero vocês. Então, seleção natural diminui variabilidade genética. Já mutação e recombinação aumentam a variabilidade genética. Beleza? São fatores evolutivos, são eventos que alteram a variabilidade genética. Um quarto fator evolutivo chama-se deriva gênica. Bacana? Deriva gênica também aumenta a variabilidade genética. Então, voltamos aqui. E aí eu posso propor as respostas para vocês. Ó. Então, ó, o fator evolutivo está representado pela letra A. Qual? Letra A. Não tem como. São as mutações. Tranquilo, né? Letra A é mutação. Letra B. Que mecanismos produzem recombinação gênica? Aí eu citei para vocês, ó. Crossing over e segregação cromossômica na meiose. Mas ao invés de falar segregação cromossômica na meiose, você pode falar, como eu disse. Segregar quer dizer separar. Quando é que se separa na meiose? Anáfase 1 e anáfase 2. Então você pode colocar a sua resposta igual a minha proposta, ou pode colocar crossing over, anáfase 1 e anáfase 2. E para alguns autores, até a fecundação é um momento também. Eu vou nessa linha, mas eu fui conservacionista na minha resposta, letra B. Perfeito, gente? Em paz. C. Que fator evolutivo está representado pela letra B? Ah lá, ele atua sobre a variabilidade, então não tem nem erro. Seleção natural. Não insisti muito porque a questão está resolvida, a questão FUVEST está resolvida na figura do Escola Online. Beleza? Posso ir para 2. Isso a gente gasta um tempinho maior porque a gente tem que interpretar o gráfico. Mas antes vamos ler. Grande parte da população de tentilhões e espécies de Geopisa fortes
das Ilhas Galápagos morreu em decorrência de uma intensa seca que afetou o arquipélago em 1977. Um pesquisador observou que os indivíduos sobreviventes apresentavam o tamanho dos bicos maior do que a média verificada em anos anteriores à seca, conforme mostra o gráfico. Gente, foca no gráfico comigo. Então vamos lá. Tá ali, ó. Número de indivíduos vai de 0 a 80. Em 1976, ó, sei lá, tem muito próximo de 80 aqui, né? Olha. Quase 80 indivíduos aí, ó. Beleza. E o comprimento do bico deles, Charles, vamos dar uma olhada aqui? Entre 9 e 10 milímetros. 9 e 10 milímetros está na média aqui. Vamos pensar, a maior parte dos tentilhões de Galápagos ou tentilhões de Darwin são pássaros que Darwin anunciou também quando ele foi a foi a Galápagos, que é uma viagem importantíssima na teoria dele, está descrita no seu PET, tá? Olha só, a maior parte dos bichos em 1976 tem um bico por volta dos 9 a 10 milímetros. 9,5 pode ser assim? Vem uma seca e afeta em 1977 o arquipélago. 1978, os biólogos voltam e olha só, a maior parte deles tem um bico aí por volta dos 10,5 milímetros. Então quer dizer que a média do tamanho do bico diante do que tem na população naquele momento aumentou. Aí você fala assim, Charles, mas o número de indivíduos também caiu. Gente, isso não importa. Isso não importa. Você tem que ver o seguinte, qual o fenótipo, a característica dominante ali, mais frequente. É bico agora em torno de, em 1978, a maior parte dos caras tem bico aí em torno de 10,5, concorda? 10,5 milímetros. Na minha opinião é isso. Beleza? Então vamos lá. Em 1976, a maior parte deles tem bico em torno de 9,5 milímetros. Beleza também? Então agora a gente pode ir para as perguntas. Os descendentes das aves sobreviventes também apresentam bicos maiores que a média anterior a 1977. Elabora uma hipótese que explica a variação do tamanho médio dos bicos dessas aves após o período de seca. Então vamos lá, eu dividi a questão em dois momentos. Então vou primeiro elaborar uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma coisa que você pode testar e que não seja uma viagem. Qual é a viagem? Assim, os ETs vieram com os passarinhos, trouxeram os passarinhos, tirou os passarinhos. Isso não existe, né? Aí tá de sacanagem. Tem que ser uma hipótese viável. Então eu vou seguir quem? Vou seguir Charles. Ah, mandei bem. Seguir Charles Darwin. Charles Robert Darwin. Vamos falar da teoria da seleção natural. Olha aí, pessoal. O tamanho do bico foi um atributo importante para obter alimento disponível nesse período. Tenho certeza, porque modificou. Ficou na seca, faltou comida. Os indivíduos que possuíam um bico com um comprimento em torno de 10,5 milímetros tiveram sobrevivência diferenciada em relação aos demais. Eles se alimentaram mais, viveram mais tempo e deixaram mais descendentes. É por isso que a maior parte dos bichos ali tem 10,5. 10,5 foi um atributo bom, foi uma característica boa. Por isso passou a ser a característica preponderante. Essa é uma hipótese, pessoal, provavelmente verdadeira, tá? Se eu testasse, eu acho que eu chegaria à conclusão de que eu acertei ao chutar o porquê de ter mudado. Porque eu fui por Darwin. Bacana? Vou para a letra B. Explique por que os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores. Agora, eu não posso explicar mais por Darwin, porque eu estou explicando uma característica. E se eu quero explicar uma característica, eu tenho que me prender à genética. E é isso que eu fiz. O tamanho do bico é uma característica fenotípica, beleza? Um fenótipo, determinada pelos genes das aves. Ao se reproduzir um indivíduo, né, tira o A, um indivíduo passa parte de seus genes para os filhotes, e por isso os filhotes podem ter o bico do mesmo tamanho dos pais. Beleza? Então, assim, olha, característica bico 10,5 ml é uma característica genética. Logo, quando o pássaro reproduz, o macho ou fêmea, ele deixa essa carga genética no filhote. O filhote vai ter o mesmo fenótipo dos pais porque recebeu os mesmos genes. Firmeza, pessoal? Tentei ser o mais claro possível, o mais simples possível e, ao mesmo tempo, não sair da teoria. Tá pronto? Vamos a 3. O uso indiscriminado de antibiótico favorece a preservação de linhagens bacterianas existentes a esses medicamentos. Como exemplo, temos o caso do Vibrio cholerae, bactéria da cólera, agente causador da cólera, do qual já são conhecidas linhagens existentes a pelo menos antibióticos. Ou seja, existem antibióticos aí que, digamos, o Vibrio cholerae, que é bactéria, olha e fala assim, não estou nem aí.
Por que ela deveria falar que tem problemas? Sim, os antibióticos são fármacos usados para tratamento de bactérias. Ela falar não estou nem aí é muito sério. Então, pessoal, com base na teoria moderna da evolução, explica a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Gente, vou confidenciar para vocês. Nós professores somos assim. Meus amigos professores podem me falar e confirmar o que eu estou dizendo. Nós somos inquietos. Eu fiz a resposta dessa questão umas 4 vezes, no mínimo. E eu não gostava, porque eu achei que não estava falando para vocês, mostrando para você a importância que isso tem na sua vida. Quando você guarda um antibiótico dentro da sua casa, quando você toma um resto de antibiótico que está guardado. Quando a sua mãe faz isso, a minha mãe faz isso. Não estou brincando, estou falando sério. Quando você vai a uma farmácia e por um jeitinho brasileiro, o farmacêutico vende para você um antibiótico sem receita. Quando o médico, de forma irresponsável, passa para você um antibiótico que não é um antibiótico que vai sanar o seu tratamento. Entre outras causas mais. Por isso eu fiz isso aqui para vocês. Eu fiz uma imagem, fiz uma figura que explica tudo isso. E se eu fosse simplesmente conservador pensando em provas, eu iria dizer para você que isso aí você tem que ser egoísta e só sair dessa questão quando você entender muito bem, porque isso cai em provas continuamente. Então olha o que eu vou fazer agora. Está aqui, eu amplio a minha imagem. Pensa numa colônia bacteriana agora. Olha a minha legenda. As verdes são bactérias não resistentes ao antibiótico. E as vermelhas são bactérias resistentes ao antibiótico. Tá vendo? Segue o que eu escrevi para vocês para que não tenha nenhuma dúvida. 1. Colônia bacteriana. Beleza? Por mutação surgem bactérias resistentes aos antibióticos. Mutação é evento onde surgem genes novos. Beleza? Primeiro ponto. Ah lá, bactérias vermelhas surgiram, são resistentes. Segundo ponto, diz que devido à competição, essas bactérias não se tornam únicas na colônia, elas competem com aquelas que não são resistentes. Mas aí vem só Zé, ou Dona Maria, ou Dona Cida, e usa um antibiótico. Pode ser que o médico tenha passado o antibiótico de forma perfeita, pode ser que tenha comprado o antibiótico de forma perfeita, tomou nos 2 primeiros dias de forma perfeita, mas no 3º dia me senti bem e vou tomar mais não. Ótimo! Ótimo! Doutor formado na faculdade Medicina, não medicina, Medicina, fundo de quintal. O brasileiro adora isso, né? Eu tô brincando, você sabe que eu tô indo na ferida. As pessoas adoram propor tratamentos que elas não têm condições de fazer. E aí no 3º dia eu estou muito bem. Pra que tomar um antibiótico? Passou. E ainda tem aquele meu pai que fala assim, ah não, no churrasco de domingo eu não vou tomar não, então pula a carga de antibiótico. E aí pessoal, olha o que aconteceu. O antibiótico foi efetivo sobre as bactérias verdes, aquelas que são resistentes a ele, mais aquelas que não são resistentes. Aquelas que são resistentes, elas poderiam até morrer depois, mas elas não morreram porque o indivíduo parou. E aí eu estou no ponto 2, redução da colônia bacteriana. O uso incorreto de um antibiótico eliminou as bactérias não resistentes. E o segundo ponto, diminui a competição e as bactérias resistentes podem se reproduzir com mais intensidade. E olha lá, pessoal, na reprodução o que acontece. Agora pensa que esse sistema, essa colônia, estivesse no pulmão de uma pessoa que a gente nem conhece, nem existe. Queira Deus realmente que não existisse, estou falando de algo que é muito prático. Agora essa pessoa está, ou ela possui bactérias que são resistentes ao antibiótico. Se num hospital essa pessoa contaminar uma outra pessoa, é o que a gente chama de infecção hospitalar por bactérias multiresistentes ou superresistentes que vão geralmente levar a pessoa à morte. Ou a uma UTI, um CTI, um tratamento muito sério. Essa última questão, portanto, eu trato ela com extremo carinho porque ela é de extrema importância. Mas além de colocar para vocês a dinâmica do que ocorre ao longo do tempo, eu te levei para situações práticas e eu coloco para você uma proposta de resposta para te ajudar. Então, olha, pessoal. Novos genes surgem por mutação no genoma das bactérias e conferem resistência ao antibiótico, ao uso de antibióticos. O uso de antibióticos elimina as bactérias resistentes e deixa que as bactérias proliferem com mais recursos no meio devido à diminuição da competição, ou seja, vai fundar uma colônia imensa só de bactérias resistentes. Beleza? Eu espero do fundo do meu coração que você realmente dê ênfase a essa questão. Faça ela com muito carinho, volte, porque isso aí é assim, ó, papá em termos de prova, frequente. Então, por favor, atente-se a ela. Galera, foi rápido, foi bem mais teórico, eu já havia anunciado para vocês, a terceira também vai ser tão mais teórica do que essa.
Grande beijo, cuidem-se e nos sigam nas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram e ative as notificações aqui do YouTube. Beijão, pessoal. Se cuidem. Até mais.